Caem os juros nos Estados Unidos. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 30 do 10 de 2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga, mais um Morning Call. E claro, já peço desculpa a todos, não estou aqui no meu ambiente normal de gravação, com câmeras e etc. Mas vamos lá fazer aqui o nosso Morning Call diário, né? Então, legal. O destaque fica por conta da decisão, então, do Federal Reserve, que reduziu a taxa de juros nos Estados Unidos lá em 25 pontos base, ou seja, 0,25%, e agora ela é um intervalo entre 3,75% e 4%. Isso é em linha já perfeitamente esperado pelo mercado, e tem algumas ressalvas, algumas coisas que é importante destacar acerca dessa decisão. O comitê indicou que essa medida ela reflete o aumento dos riscos ao emprego e a desaceleração gradual da atividade econômica, tá? E ainda que a inflação permaneça acima da meta de 2%. Além disso, o Fed anunciou que o processo de redução do balanço patrimonial será encerrado em 1º de dezembro, marcando então uma fase de estabilização dos ativos, tá? Outro ponto a se observar é que a decisão de juros não foi unânime, teve uma das pessoas votantes que votou por um corte de 50 pontos base, ou seja, 0,5%, tá? E teve um outro ainda que votou por não reduzir juros. Então, na coletiva, o Jerome Powell destacou que o cenário combina ali riscos simétricos entre inflação e emprego, que exige uma condução da política monetária mais equilibrada, tá? O que a gente entende disso? Que, de fato, né, nas entrelinhas e nas linhas, inclusive, o Federal Reserve diz que talvez não corte mais juros, pelo menos esse ano. Então, precisamos acompanhar. E já falamos mais sobre isso. Vamos de Brasil agora. Os dados de setembro reforçaram um quadro de crescimento moderado do crédito, com leve alívio, inclusive, nas taxas de juros e nos spreads bancários. Mas um ponto muito importante a ser observado, a inadimplência, ela segue elevada em relação ao histórico e recente, no caso, e o saldo total das carteiras de crédito cresceu 1,1% no mês e 2,1% no trimestre. Enfim, o destaque, inclusive, é o crédito para as pessoas jurídicas. As empresas estão precisando tomar dinheiro no mercado e isso vem complicando bastante, inclusive a inadimplência, grande parte disso é de empresas, tá? Bom, as taxas médias de juro, inclusive, recuaram um pouquinho, como eu disse, levemente, 0,3 ponto percentual no mês, e o spread bancário, então, caiu 0,2% ponto percentual, sinalizando ali uma ligeira melhora nas condições financeiras. Bons mercados, então, no dia de ontem, que foi, então, o anúncio, entre outras notícias, nas bolsas americanas apresentaram um desempenho misto. O Dow Jones registrou uma queda de 0,15%, o S&P 500 ficou na estabilidade e a Nasdaq avançou um pouco, 0,55%, mais puxado pelas Big Techs, eu já falo sobre isso. No Brasil, o Ibovespa teve um dia de boa alta, 0,82% aos 148.633 pontos. Os destaques do dia, então, ficaram com Pão de Açúcar 5,53, Hypera 4,84 e os destaques de queda ficaram com Marfrig, que caiu 7,84 e Auren Energia caiu 2,99 na esteira das novas regulações aí do setor elétrico, né? Para variar, o governo tentando atrapalhar. Bom, no dia de hoje, então, os índices futuros, eles operam em baixa, né? À medida que os investidores ainda estão digerindo ali os resultados das negociações entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China. Foi afirmado, então, um acordo, né? E o Trump considerou esse acordo como incrível, tá? E, enfim,
né? Isso vai ter a seguinte, o acordo ficou da seguinte forma: chegaram a um acordo para reduzir as tarifas sobre a China em troca de Pequim retomar as compras de soja dos Estados Unidos, manter o fluxo de exportações de terras raras e reprimir o comércio ilícito de fentanil. Tá? Então, aguardando, né, por um ano isso daí, tá bom? Na véspera também, né, ontem no caso, perdeu fôlego as bolsas por conta justamente do que eu falei agora há pouco, que o Jerome Powell ali na entrevista enfatizou que um corte de juros em dezembro ainda é incerto. Então aí jogou um balde de água fria no ânimo dos investidores, tá? Outra coisa que é importante para o dia de hoje e de ontem também, né? As sete magníficas continuam ali a reportar os seus resultados. Hoje temos então Apple e Amazon após o fechamento de mercado e ontem tivemos então resultados mistos aí das suas concorrentes. A Alphabet, controladora do Google, a Meta e a Microsoft divulgaram ontem. As ações da Alphabet, leia-se Google, subiram cerca de 6% após divulgação de resultados bastante sólidos. Agora, as ações da Meta e da Microsoft caíram cerca de 8% e 4%, respectivamente, depois da divulgação dos seus resultados. Dow Jones, então, opera em baixa de 0,17, S&P Futuro quase no 0 a 0, 0,03, e Nasdaq Futuro a mesma coisa, 0,03, todo mundo com sinal negativo. Ásia Pacífico, os mercados fecharam sem direção única ali, estavam todo mundo aguardando o encontro do Trump com o Xi Jinping e ficou meio que dessa forma, né? Já os mercados na Coreia do Sul subiram depois do principal assessor político de Seul, supostamente, né, divulgou detalhes do acordo comercial com Washington. A conferir. Bom, Xangai então fechou 0,73% negativo, Nikkei no Japão ficou quase no 0 a 0, mas com sinal positivo 0,04, Hong Kong 0,24 de queda, na Índia 0,66 de queda também, na Austrália 0,46 também de queda. Os mercados na Europa nesse momento estão majoritariamente em baixa, investidores atentos ali a resultados corporativos, né, e dados de crescimento sobre o juro do Banco Central Europeu, BCE. Hoje temos então algumas das empresas, né, algumas com nome em francês aqui, fica um pouco mais difícil, tá, pessoal? Total Energies divulga hoje, ING Group, Volkswagen, Crédit Agricole, Société Générale, difícil, BBVA, a Schneider Electric também apresenta os seus números trimestrais, tá? Estoque 600, 0,12 de queda, Alemanha 0,30 de alta, Reino Unido 0,34 queda, França 0,01, praticamente no 0 a 0, mas com sinal negativo, e Itália 0,21 também no negativo, tá? Os preços do petróleo, então, operam em baixa depois da reunião entre o Trump e o Xi Jinping, né? Teve bons avanços ali em pontos de atrito, e isso puxa o preço do petróleo, o preço do petróleo para baixo, tá? Bom, as cotações de minério de ferro também fecharam em alta em meio de toda a onda de realização de lucro após o encontro dos líderes das duas maiores economias do mundo. Então, o petróleo Brent, referência para a Petrobras, está 0,80% de queda no momento, aos 64 dólares e 40 centavos o barril. E o minério de ferro negociado na Bolsa da China, lá em Dalian, 0,38 de alta, tá? Para finalizar, então, o Bitcoin sobe um pouquinho, 0,12% aos 110.851 dólares. É isso, então. Espero que vocês tenham aproveitado essas notícias e se inscrevam aqui no canal. Estou todo ao contrário hoje aqui, pessoal. Deixe seu comentário, compartilhe as notícias com seus amigos para que mais pessoas
tenham acesso a essas informações. Fico por aqui no dia de hoje. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.